Shalom, povo escolhido de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Sejam todos bem-vindos ao Domingo Extraordinário, aquele dia que o Pai reservou para seus filhos e filhas estarem se reunindo, estarem em comunhão, estarem aprendendo da sua palavra para fazer toda a diferença nesse mundo aí fora. Sintam-se abraçados no amor do Pai, sintam-se abraçados nesse grande amor de Jesus. Você que está se conectando agora, fique conectados conosco até o final, compartilhe, dê uma oportunidade de mais pessoas alcançarem a sua palavra por meio dessas plataformas digitais. Pai, a Ti rendo graças porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Pai, a Ti rendo graças porque Tu tens concedido para que nós possamos adentrar as casas dos filhos e filhas e levar o Teu Evangelho, o Evangelho das boas novas, as boas notícias de Cristo Jesus. Pai, a Ti rendo graças porque o Teu Santo Espírito está nos acompanhando, está acompanhando cada um. Toca, Senhor, nesses corações. Prepara, Senhor, esta terra para receber a Tua boa semente. Ajuda cada filho e filha que se conectam agora. Nós repreendemos agora toda distração, nós repreendemos agora tudo que possa atrapalhar, tudo que venha contrário à Tua palavra, Senhor. Assim nós repreendemos em nome de Jesus. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Foram 50 dias depois. Aconteceu a descida do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Eles estavam reunidos numa casa, em um único propósito. Eles estavam em oração. E esse termo que a gente fala, Pentecostes, então 50 dias depois, o Pentecostes, é de origem grega. Pentecostes, de origem grega, significa 50 dias depois. Ocorreu na celebração judaica, no 50º dia após o domingo de Páscoa. Daí é que é considerado o dia do nascimento da igreja, o dia da vinda do Espírito Santo sobre aqueles que estavam reunidos. E eles estavam reunidos era justamente na festa, na colheita cega. Era na festa das semanas. Era o dia das primícias. Então existia um dia estabelecido para que aquele povo, eles se reunissem na festa de Pentecostes. Tinha esses 3 nomes. A Páscoa, ela era celebrada dentro de casa. E essa celebração do Pentecostes, ela iniciava, no princípio, no campo. A gente chama uma celebração agrícola, onde se começava ali. Onde a foice cortava as espigas, dava início
a celebração agrícola do Pentecostes. A cerimônia era quando exatamente essa foice era lançada nas espigas, mas depois prosseguia com a peregrinação para o templo ou o local dos cultos. Era um momento importante, porque todo o povo estava reunido. Os trabalhadores, suas famílias, amigos e os estrangeiros, todos se reuniam para comemorar. Aquele feixe de trigo ou cevada que era apresentado como oferta a Deus, porque toda esta festa ela tinha um objetivo de agradecer a Deus pela terra que tinha recebido e que produzia frutos. A terra era a fonte de todo o sustento. Deus, o doador desta terra, é o mesmo Deus hoje, que é o doador do seu amor por mim e por você. E aquela parte daquelas ofertas que eram apresentadas ali naquela festa, elas serviam também para as pessoas necessitadas. Ela supria a necessidade daquelas pessoas. Era um momento de ação de graças, porque Deus tinha dado o dom da terra. E também, ao passar do tempo, era reforçado a memória da libertação da escravidão do Egito. A festa também servia para que eles observassem a lei, observassem os estatutos divinos por meio da Torá. Esta festa também servia para lembrar e agradecer que Deus tinha libertado e tinha dado uns estatutos divinos para que eles permanecessem. E eles se reuniam, unidos em gratidão. E esta festa era alegre, era exclusiva a Deus, ao único Deus. Era para os que aceitavam o único Deus verdadeiro, o Deus poderoso, aquele que tinha dado as leis e os tinha libertado. E ali naquela festa, todos estreitavam laços, vamos dizer assim, comunitários, sociais. Todos agradeciam. Vamos dizer assim, era uma santa convocação para todos. Porque aqui, a partir daquele momento que tinha a convocação, eles tinham que vir para se reunirem. E dali não mais trabalhavam até concluir a festa. Era comemoração de um ciclo novo de vida. Era comemoração daquela palavra de Deus que tinha sido dada desde a origem. A origem da vida era a palavra de Deus, da santidade. Era da árvore, mas também era do fruto e também era da semente. Tudo isso era o motivo da comemoração da festa de Pentecostes. E o que aprendemos até agora? Eles se reuniram com um objetivo. Ei, filho e filha. Por isso que nós nos reunimos com o objetivo de adorar ao nosso Deus, de agradecer ao nosso Deus, de reafirmar a nossa fé em um Deus todo-poderoso, em reconhecer o único Deus verdadeiro. Reconhecer esse Deus libertador. E ali se aprendia também a fraternidade entre todos que comemoravam a festa. Entre os trabalhadores do campo, entre a população de Israel, os israelitas, os servos, os estrangeiros que vinham comemorar. Todos eles aprendiam algo, aprendiam a ter compromisso com Deus e com a comunidade. Eles aprendiam a ser responsáveis
para com a vontade do Deus soberano sobre as nossas vidas, sobre a minha, sobre a tua vida. Eles também tinham e aprendiam que tinham uma responsabilidade para com o nosso próximo. Por isso que eles repartiam parte das ofertas oferecidas ali, dos trigos, das cevadas. Eles entregavam parte a Deus e repartiam com os mais necessitados a outra parte. Eles aprendiam essa fraternidade. E eles lembravam ali da Torá, que era a instrução divina que tinha vindo por ser excelência e entregue para eles. Depois eu te convido a você dar uma lida e uma estudada nos Salmos 19 e os 119, que mostra exatamente a manifestação do Espírito Santo relacionando ao estudo da Torá. Eu te convido a você estudar e meditar e pedir ao próprio escritor, ao próprio autor, para dar as mais altas revelações. Porque aquela festa de Pentecostes, a palavra festa, que era Haggen, no hebraico, significa fazer um círculo. Como? O significado da palavra em hebraico, festa, era fazer um círculo. O que é que isso nos traz para mim e para você? Que nós devemos estar reunidos, unidos, num círculo, numa aliança perfeita. Onde celebrava para estudar os textos bíblicos, os textos sagrados. Eles não tinham a Bíblia completa como eu e você nós temos hoje. Eles tinham apenas os 5 livros, o Pentateuco. Mais tarde viria a Bíblia completa. E esse é o nosso principal presente que Deus nos deu. Hoje eu e você nós podemos contemplar os textos sagrados completos. Quando Pentecostes, no grego, 50 dias depois, eu já te até falei, mas eu vou só repetir para você que está adentrando agora. Tinha 3 nomes hebraicos para estas festas. Você ouvia falar em festa das semanas, que é a mesma coisa do Pentecostes, festas das colheitas e festa do dia das primícias. No início, bem no início, era uma comemoração, como eu já falei, agrícola, dos agricultores que se reuniam para agradecer a Deus o recebimento da terra. Em 333 anos até 63 a 333 antes de Cristo, essa festa de Pentecostes, ela era um motivo de gratidão a Deus por ter recebido a terra. 450 anos antes de Cristo, o povo começa a incorporar ali a gratidão por ter recebido a Torá e por ter sido liberto. Por que eu estou fazendo esta introdução? Porque esta festa, ela foi instituída para o único Deus. O significado era sempre agradecer a Deus pelas colheitas. Lembrar do dia em que Moisés recebia ali aquelas tábuas da lei, a Torá. Vamos ver o que é que diz Levíticos, capítulo 23, versículo 15 e 16. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta, ritualmente movida. Contem 7 semanas completas. Contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado. E então apresente uma oferta de cereal novo ao Senhor. Já era uma instrução.
exclusiva para aquele povo celebrar o dia de Pentecostes. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo. E viram o quê? O que parecia as línguas de fogo sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. E hoje, dia 23 de maio, é considerado e comemorado a festa de Pentecostes, o dia de Pentecostes. Em Atos 1, 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas receberão o quê? Poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, era a promessa. E vocês serão o quê? As testemunhas de Cristo. As minhas testemunhas, porque vocês recebem o poder de Deus através do batismo do Espírito Santo. E vocês podem ir em Jerusalém, toda a Judéia, toda a Samaria e até os confins da terra. Depois de orarem, depois do que eles fizeram o quê? Eles oraram. Tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Você encontra em Atos 4:31. Porque em determinado momento, determinados momentos da caminhada, era necessário receber mais poder de Deus. E eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 4:31. E quando eu olho, e quando eu vejo que quando o Senhor manda, é como um som de um vento muito forte. O vento muito forte não tem controle. Não é coisa que eu e você nós podemos controlar. Porque Deus é soberano, Ele libera o seu Espírito como esse vento para encher onde Ele quiser, para onde Ele... A gente não sabe de onde vem e nem para onde vai. O mais importante é que eu e você nós estejamos preparados. Estejamos no lugar certo, na hora certa para recebermos deste vento cada vez mais, para nós prosseguirmos na nossa caminhada cristã. Em Atos 19:2, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eu pergunto, você que está nos assistindo agora, você já ouviu falar do Espírito Santo de Deus? Você já tem Ele, você já foi revestido dEle, você já anda com o poder dEle? Só para lembrar, você não pode fazer como aquelas nécias da parábola das virgens. Você não precisa pedir emprestado azeite a ninguém. Esse azeite ele é dado e doado pelo próprio Jesus Cristo para você. Ele vem para ser derramado sobre a tua vida. E eu desejo e já declaro, vem Espírito Santo em forma de vento, em forma de fogo, e seja derramado sobre este teu povo. Quem já tem o batismo, eu declaro que você receba mais um pouco desse revestimento. Ninguém pode deter o vento. Ninguém pode deter esse fogo que vem de Deus. São as línguas de fogo que eram derramadas e repartidas sobre cada um deles ali. E estas línguas, este fogo de Deus servia para iluminar, para aquecer, para alastrar, para eles falarem a outras nações. E eu já digo, já afirmo que hoje não há igrejas sem a presença do Espírito Santo. É necessário ter a presença do Espírito Santo, a igreja verdadeira. Assim como a igreja primitiva tem que ter a presença do Espírito Santo. Senão fica simplesmente uma igreja morta. E tem que ter a sua ação, o seu agir, a sua manifestação, para que haja
convencimento, para que haja conversões verdadeiras. É necessário que o Espírito Santo opere na vida de cada um, nos seus corações, e o transforme verdadeiramente. Senão fica só simplesmente emoções humanas. É necessário que o próprio Espírito Santo os convença do pecado. Eu vou deixar um código liberado aqui para você. Primeiro código revelado: não saia até receber a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo. Se você não tem, deseje. Deseje. Porque, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Jesus falando aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. E Jesus também fala lá em Lucas 24, 49: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que se cumpriu no dia de Pentecostes foi a mesma coisa profetizada em Isaías 44, versículo 3, 4 e 5. Pois eu derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre tua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá: pertenço ao Senhor. O outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão: do Senhor. E tomará para si o nome Israel. E o mesmo que aconteceu também em Joel, capítulo 2, o versículo 28. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. 29. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Gente, que tremendo essas promessas que se cumpriram. Continuam se cumprindo. Continua disponível para mim e para você, que somos filhos e filhas. O segundo código revelado: para você que não tem, busque o Espírito Santo. E para você que tem, busque também mais do Espírito Santo. Porque quem não recebeu o batismo, vai receber o batismo. E quem já tem, vai receber mais revestimento, mais conhecimento, mais poder do alto, mais unção para colocar a serviço do reino, e também para que você seja um sobrevivente neste mundo. Como eles aguardaram a promessa ali em Atos? Primeiro, eles estavam em oração. Quem eram os que estavam em oração? Eram os 120 discípulos, entre eles os apóstolos, e também estava Maria e os seus outros filhos. E o que eles fizeram quando estavam todos reunidos? Eles oraram 10 dias após a ascensão de Jesus. Após o quê?
a ascensão de Jesus. Em Lucas 24, versículos 50, 51 e 52, diz assim: Ele os levou até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E enquanto os abençoavam, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Eles, tendo-o adorado, voltaram para Jerusalém com grande gozo. Tendo dito estas coisas, foi Jesus elevado à vista deles, e uma nuvem o recebeu e ocultou aos seus olhos. Você encontra em Atos capítulo 1, versículo 9. E o anterior foi Lucas 24, 50, 51 e 52. Atos 1:11 diz: Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, assim virá, do modo como o vistes, ir para o céu. O Espírito Santo. Assim como Jesus foi elevado, ele retornou como Espírito. Foi a ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus era que ele foi elevado ao céu, com seu corpo físico, na presença dos 11 apóstolos. Ocorrendo isso no 40º dia após a sua ressurreição. Em Marcos 16, 19 diz: Depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à destra do Pai. Quando eu e você, nós compreendemos que a oração daqueles que estavam reunidos ali foi uma oração perseverante. Está dizendo para mim e para você: filhos e filhas, orem perseverantes, não esmoreçam. Porque a oração daqueles que estavam reunidos ali, dos 120, mais Maria e mais os seus outros filhos, foi oração unânime. Tinha um só objetivo, uma única motivação: a busca para receber esse poder que Jesus havia prometido. E essa oração, ela foi em concordância. Ela tinha esse mesmo objetivo. Ela tinha o mesmo sentimento em cada um deles. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Você confere aí em Atos capítulo 1, versículo 14. Deixa eu liberar o terceiro código revelado. 10 dias depois da ascensão de Cristo. 10 dias depois da ascensão de Cristo, e da incessante oração dos cristãos. Porque teve a ascensão de Cristo. 10 dias eles oraram perseverante, com o único objetivo, aguardando essa promessa. Eles não estavam dispersos, eles estavam reunidos. E essa oração, ela foi incessante. A oração dos cristãos acontecendo naquele momento, e o Espírito Santo é derramado sobre a vida deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos foram revestidos com o poder. Todos foram revestidos com a unção. Para quê? Para testemunhar do Cristo vivo. O Espírito Santo desce sobre eles em línguas como de fogo e como um vento impetuoso. E todos começaram a falar as grandezas de Deus. Uma multidão se ajunta, curiosa e cheia de ceticismo. Você confere em Atos 2:12, que diz assim: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Ninguém estava entendendo aquele sobrenatural de Deus. Ninguém estava entendendo aquele momento. Em Atos 2:13, eles até zombaram. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam:
Eles beberam vinho demais. Em Atos 2:7, atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Porque ali o Espírito Santo já tinha dado outras línguas para eles. Já havia a manifestação sobrenatural. E ali estava acontecendo o grande Pentecostes. Quarto código que eu vou liberar aqui, quarto código revelado. Deseje andar cheio do Espírito Santo. Porque ali naquele momento do Pentecostes, o mundo todo foi impactado. A igreja, ela ficou cheia do Espírito Santo. E todos os que estavam ali reunidos orando foram cheios. Todos receberam os ensinos por meio do Espírito Santo. Todos receberam aquelas línguas, receberam línguas para falar, para pregar. E todos compreendiam, porque ali tinha pessoas de todos os locais, várias línguas. Todos recebiam os milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Muitos receberam o batismo. E tudo isso era muito notável ali naquele grupo, porque ali nascia a Igreja de Cristo. Quando eu e você, nós temos o batismo, nós temos o revestimento e somos cheios, nós somos boas testemunhas do Evangelho de Cristo, das boas novas. Nós somos boas testemunhas do Cristo Jesus. E isso é o que? A igreja dentro e a igreja fora, através das nossas vidas. Nós estamos crescendo. E o meu desejo é que você cresça mais. Cresça em estatura perante os homens e perante Deus. E o que eu desejo mais é que nós também possamos estar crescendo com a graça de Deus e com o seu conhecimento e a sua sabedoria sobre a minha vida e sobre a tua vida, para que nós possamos pregar este Evangelho, trazer este fogo à terra. Acima de tudo, eu digo, tem a aprovação de Deus? Tem. Continue, prossiga. Porque a igreja que tem a aprovação de Deus está com o Espírito Santo conduzindo, porque Ele é o pastor da igreja. Ele recebeu a incumbência de pegar a igreja de Cristo e cuidar até a vinda do noivo. E o Espírito Santo vai nos ensinar a crescermos em santidade. Vai nos ajudar a crescer em números. Vai ajudar a nos fortalecer como embaixada de Deus aqui na terra. Nós vamos trazer o céu à terra. Vamos trazer o reino de Deus à terra. Nós vamos promover as festas celestiais. Nós vamos promover esta festa com alegria aqui na terra. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aqui já tem a nova revelação. A ceia do Senhor, o partir do pão. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos. Mantinham-se o quê? Unidos. Unidos ali, com o mesmo objetivo. E tinha tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Era todos os dias que eles se reuniam para partir o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Versículo 47. Levando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente o que ia sendo salvos. A igreja do Senhor, ela crescia, ela ia sendo acrescentada. Essa referência você vai olhar em Atos dos Apóstolos. Quinto código revelado. Muitos aguardam o avivamento. Mas o avivamento, ele vem quando o Espírito Santo
toma a frente. Deixe Ele derramar do seu fogo sobre você. Deixe Ele derramar da sua unção sobre você. Hoje, Ele quer te encher o teu coração com o fogo vindo dos céus, com a sua unção sendo derramada. Antes, para a igreja ir para o mundo, eles tiveram que ficar ali reunidos, aguardando a descida do Espírito Santo e do seu poder. Lembre-se, antes foi dessa forma. E porque hoje muitos estão querendo primeiro ir para depois receber o Espírito Santo, o poder. Não, aguarda. Assim que descer esse poder, vocês vão para as missões. Não há missão sem essa capacitação, não há missão sem esse revestimento, não há pregação sem o poder de Deus, sem esse poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi derramado para permanecer até que essa igreja seja entregue ao noivo, ao Senhor Jesus. O Espírito Santo é o Consolador, que estará para sempre comigo, com você e com a igreja de Cristo, até entregar a Ele. O que podemos observar é que toda a narrativa, toda a história, Deus sempre visitou o seu povo, trazendo do seu poder, da sua intervenção sobrenatural. Em tempos difíceis, vinha tempos de refrigério. Por meio de quem? Do seu Santo Espírito. A igreja crescia. A igreja avançava. A igreja era perseguida, mas também a igreja era fortalecida. Hoje o que observamos, lamentavelmente, são as igrejas crescendo lateralmente. E o desejo, já declaro que a igreja ela cresça para cima, cresça para Deus. Como fazer isso? Eu vou liberar o 6º código revelado. Volte-se para Deus. Ei, filho e filha, é tempo de nós nos voltarmos para Deus. Porque quando o profeta Joel, ele convocou a nação de Israel a se voltar para Deus, antes do derramar do Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo não tenha sido derramado como era para ter sido, porque a nação ela está sendo convocada, os povos estão sendo convocados a voltar-se para Deus, para o único Deus verdadeiro, assim como o profeta Joel convocou toda aquela nação. Porque às vezes antes do céu se abrir e comece a acordar um verdadeiro avivamento na tua vida, na tua igreja, na tua cidade, no teu bairro, no teu país e no mundo, é preciso que nós reconheçamos Deus como o único verdadeiro. E o que tem sido colocado são vários deuses. Mas eu e você, nós somos convocados hoje à noite a preparar esse caminho. Sim, o caminho do avivamento. O caminho para que o Espírito Santo possa derramar sua plenitude sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre o povo. Quando Joel, abre aí a palavra do Senhor em Joel. Versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes, mas voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se. E ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas
para o Senhor, seu Deus. A volta, a tua volta, filho e filha, para o verdadeiro Deus, tem que ser uma volta profunda, de todo o teu coração, sem fingimento. Tem que ter um coração quebrantado, com quebrantamento. Às vezes pode ser com lágrimas, mas Deus não despreza as lágrimas do justo, as lágrimas do arrependido. Desse coração quebrantado, Deus não rejeita. As lágrimas de arrependimento, elas não são esquecidas por Deus. Principalmente quando você se arrepende dos seus pecados, você derrama lágrimas por conta do teu pecado. Liberte-se dos teus entulhos, dos teus lixos, dos teus pecados. Prepara teu caminho, prepara esse momento para que o Espírito Santo possa fazer e derramar neste dia de Pentecostes o sobrenatural nunca visto. E quando ele fala com jejum, é para que o nosso coração seja, vamos dizer assim, dobrado para Deus. É que a nossa carne ela seja crucificada. Que nós fiquemos mais sensíveis ao jejuarmos. Para nós deixarmos sensíveis a Deus. Assim nós podemos rasgar as vestes dos nossos corações e não as vestes naturais. Porque a trombeta soou naquele tempo. E o profeta disse: a trombeta soou, é tempo de voltar para Deus. Ei, filho e filha, voltes para Deus. E quando houve toda aquela preparação, depois você lê o capítulo 2 de Joel, e você vai ver que o Espírito Santo veio. O Espírito Santo, ele sempre vem depois que eu e você, nós nos preparemos e faremos essa preparada para o caminho. Liberar aqui o 7º código revelado. Deus vai lançar o seu fogo sobre a terra. Eu vim para lançar o fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Lucas capítulo 12, versículo 49. E se a igreja ela não lançar o fogo do Espírito Santo no mundo, o mundo vai perecer com o fogo do inferno, o fogo das trevas. Então é preciso que eu e você, nós assumimos este lugar e sejamos guiados pelo Espírito Santo para lançar o fogo do reino dos céus sobre a terra. Porque o próprio Espírito Santo é quem vai nos guiar. Ele é o próprio poder, ele é a própria unção. Ele é quem traz o poder de Deus, a unção de Deus para o nosso meio, para a sua igreja, para o seu povo, para que nós prossigamos. O fogo de Deus lança luz sobre as trevas. O fogo de Deus aquece os que estão com frios. Ei, filho e filha, você está sentindo frio? O Senhor está pronto para derramar do seu fogo. O fogo de Deus. Todas as pessoas notam quando o fogo de Deus desce. Seja num culto, seja na rua, seja onde for. O fogo de Deus, o fogo genuíno, o fogo verdadeiro, quando ele desce, o sobrenatural, as pessoas notam, chama a atenção. E talvez alguns façam como fizeram ali em Pentecostes, zombem, achem ridículos e falem: estão bêbados, beberam vinhos demais. E eu digo, esse fogo de Deus, ele vai purificar. Esse fogo de Deus, ele vai nos ajudar na caminhada da santificação. O fogo de Deus, ele nos restaura. O fogo de Deus não pode ser fabricado e nem pode ser, vamos dizer assim,
artificialmente. Não, é exclusivo, vem dos céus. E esse fogo de Deus, ele desce, ele está vivo na minha vida, na tua vida, no altar. O Pentecostes está liberado. O fogo de Deus, ele também apaga os fogos, vamos dizer, estranhos. Porque existe fogo estranho no mundo aí fora. E o fogo de Deus apaga esse fogo estranho. Porque as labaredas do fogo de Deus, elas são diferentes. Elas são derramadas com o poder. O poder. Que nós sejamos cada vez mais receptivos a esse fogo de Deus. Ao Espírito Santo. Ao seu derramar sobre as nossas vidas. Se você não assistiu, eu quero que você procure aí no canal o batismo do Espírito Santo e assista. Porque aquele povo ali, os 120, eles esperaram em obediência. Ficai em Jerusalém. Lucas 24, 49. Eles tiveram uma espera, mas foi uma espera com perseverança. Também está em Lucas 24, 49. Talvez você espere uma vida, que você saia dos teus problemas, que você saia de onde você está, que haja uma restauração. Eu desejo a você que você receba esse poder, essa promessa sobre a tua vida. Porque o Pentecoste, ele veio ali e tinha aqueles 120 reunidos. Mas era um único propósito, aguardando a promessa do poder da unção que Jesus tinha dito que iria derramar sobre eles. Não saiam de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até você receber. E se você já recebeu, se encha. Respondendo Jesus, está lá em João 13:10. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Ele faz uma observação, pois ele sabia que alguém iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. João 15:3. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. A palavra vai nos lavar, vai nos limpar, vai nos purificar. Versículo 4. João 15:3 e agora o 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira verdadeira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Gente, que maravilha são estas promessas do Senhor. Para que eu e você nós não queiramos ser mais do que somos, mas nós somos mais nele, na videira. E João 17:12 diz assim: enquanto estava com eles, eu os protegi e eu os guardei, no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Gente, é muito forte. Porque quando Deus coloca a mão sobre mim, sobre você, Ele diz que protegeu, que guardou, no nome dEle, no nome mais poderoso, no nome mais maravilhoso, para que nenhum se perdesse, a não ser aquele que já estava destinado à perdição. Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, de Jesus. Por isso que eu falei, eu voltei a falar, deseje ardentemente receber o Espírito Santo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5. Assim Jesus dizia a Nicodemos: tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito.
Para quê? Para entrar no reino de Deus. Senão, ficaria fora. Pai, a Ti rendo graças. Nesse dia de Pentecostes, o meu desejo, ó Espírito Santo, é que seja bem-vindo nas nossas vidas, na Tua vida, na Tua casa. É bem-vindo, ó Espírito Santo. Vamos render graças a Ti. Vamos render adoração a Jesus. Vamos render adoração a Deus. Gratidão, assim como eles estavam reunidos naquela festa, era para agradecer. Seja bem-vindo, ó Espírito Santo, nas nossas vidas. Seja bem-vindo com o Teu poder, com o Teu batismo, com a Tua unção. Mas o conselheiro, o consolador, o ajudador, o intercessor, o advogado, o fortalecedor, o auxiliador, o Espírito Santo. Que Jesus estava dizendo que o Pai enviará em meu nome, em meu lugar, me substituir, me representar, agir ao meu e ao teu favor. Ele nos ensinará todas as coisas e nos dará e nos fará lembrar, nos trará à memória tudo o que Ele escreveu e tudo o que Jesus nos ensinou. João 14, 26. É Ele que após a ascensão de Jesus veio, assim como está escrito em João 14, 26. Para quê? Para que a mensagem do Evangelho ela transforme vidas. Para que a mensagem do Evangelho ele leve cura a você. Para que a mensagem do Evangelho te sarar, te libertar, te recuperar, te restaurar, trazer transbordo na tua vida, para que te inspire, para que te conecte com Deus, para que sejam liberadas as chaves, para que sejam liberadas as bênçãos, as promessas, para que, através da unção, desse derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, possa produzir resultados que nós sejamos as testemunhas de um Cristo vivo, para que gere valor nas nossas vidas, mas que venha tudo do Teu trono, Senhor, e que nós saibamos receber, e que nós possamos fazer e ser os Teus embaixadores com excelência. Pai, a Ti rendo graças, porque nesse dia de Pentecostes, Tu escolheste Teus filhos e filhas para estarem aí, aprendendo mais um pouco e colocar em prática. Pai, a Ti rendo graças, porque Tu és poderoso, continua sendo. Sonda nossos corações, toca nossos corações, Pai, através do Teu Santo Espírito. E derrama estas línguas de fogo sobre as nossas vidas cada vez mais. Nos enche, nos capacita. Ó Paizinho amado, Paizinho querido. Assim como eles estavam reunidos, assim como você está reunido aí, o meu desejo é que o Senhor possa estar soprando sobre a tua vida. Como um vento impetuoso, um forte barulho possa chegar na tua casa. Recebe aí, 1, 2, 3. Recebe, recebe. Recebe mais do Espírito Santo. Recebe o fogo purificador. Recebe as línguas estranhas. Recebe a tua unção. Recebe a ativação dos teus 9 dons. Recebe a tua capacitação. Recebe aí, 1, 2, 3. Recebe, recebe. Pai, a Ti rendo graças, porque é Tu quem faz, é Tu quem libera. Nós somos só Teus instrumentos em Tuas mãos. Pai, a Ti rendo graças. Quantos testemunhos temos recebido do Teu agir, do Teu mover, do Teu sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre a vida dos que nos acompanham, Senhor. Sobre a vida daqueles que estão acompanhando a Tua igreja. Ó Paizinho amado, continua derramando, continua nos instruindo, nos exortando, nos ensinando, nos protegendo. Ó Santo Espírito, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Paizinho querido. Temos um encontro marcado na próxima quarta-feira do Sobrenatural. Quero ver os testemunhos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e uma semana cheia do sobrenatural de Deus sobre a tua vida.